Olá, seja bem-vindo à aula 1 da semana da prevenção de perdas. Eu sou o Antônio Balbino, sou consultor na área de prevenção de perdas e também de gestão de estoque. Trabalho nessa área há mais ou menos 15 anos, desde os meus 19 anos que eu atuo nessa área e aprendi bastante e vou te mostrar aqui como você vai conseguir implantar ou implementar prevenção de perdas na tua empresa durante essa semana. E antes da gente começar a aula de hoje, eu quero que você assista o vídeo dessas duas pessoas que eu consegui ajudar e maximizar o lucro delas. Assistam aí, que daqui a pouco a gente continua com a aula de hoje. Oi, gente, eu me chamo Bruno, eu sou do Rio de Janeiro. Eu gostaria aqui de deixar o meu depoimento, meu agradecimento ao curso que eu adquiri de prevenção e perdas e de gestão de estoque do Antônio Balbino. Eu já acompanhava já o seu canal, né? No próprio canal eu já peguei muitas dicas, né? Inclusive dicas assim de processos e de cálculos, né? Referente à prevenção e gestão do estoque. E esse curso só veio me agregar mais valor ainda, tá? Então quero deixar meu depoimento aí para você que tem dúvidas, tá? É um curso muito bom, é um curso maravilhoso, tá? Aos profissionais aí da área de prevenção de perdas e gestão de estoque. Um abraço, Balbino. Fica com Deus aí, meu amigo. Eu me chamo Valber, faço parte da diretoria comercial de um grupo aqui no interior da Bahia. Conheci o Balbino por meio de um curso de prevenção de perdas, na realidade foi uma palestra. A partir daí eu me senti instigado a comprar o curso de inventários e também inscrevi na Escola Varejo. Por meio do Balbino eu pude conhecer melhor como fazer a gestão de estoques, né? Surgiu a necessidade de realizar mais inventários rotativos, constantes, e a partir daí eu fui descobrindo onde estavam os maiores índices de perdas, onde eu precisaria gastar mais energia. Consegui reduzir bastante a perda do açougue graças à melhoria dos rendimentos e também da padaria, com um receituário mais ajustado, que além de padronizar a produção, ajuda meus funcionários a manterem a qualidade e diminuírem as perdas. Então, meu depoimento, Balbino, é meu muito obrigado. Comecei a fazer gestão de inventários do estoque no supermercado, levei para os postos de combustíveis e também nas fazendas. Então, a minha história no varejo, ela começa dentro do supermercado, tá? Eu comecei trabalhando no supermercado aos 19 anos e como operador de caixa. Sim, eu trabalhei durante um tempo na área de operações e por isso é que eu tenho todo esse conhecimento das demais áreas da tua empresa. E eu acho que isso é fundamental, né? Então, eu tive uma experiência de trabalhar na parte de operação de caixa, eu fui repositor, e eu passei por outros setores também operacionais da empresa e eu pude entender bastante ali da área operacional graças a esse meu trabalho realmente operacional, realmente de base, para poder entender um pouco como funciona esse trabalho, tá? E aí, poucos meses depois, né, eu sempre tive aquele interesse em me desenvolver dentro das empresas, tá? E eu acredito que isso é algo que a gente tem que conseguir capturar e encontrar dentro das nossas empresas, ou seja, dentro do seu supermercado, já começa a ver quem esses moleques aí que tem aquela vontade de querer crescer e te entregar algo a mais. Eu já tinha uma experiência com a área de informática, eu já tinha dado aula de informática, eu já tinha formação técnica na aula de informática, na área de informática, né, na parte de TI, e aí surgiu a primeira oportunidade, essa foi a minha primeira promoção na empresa, então eu passei a ser responsável pela área de TI da empresa, não é? E não era como muita gente hoje chama o CPD, porque o CPD seria a central de processamento, onde na maioria das vezes o pessoal dá entrada nas mercadorias, é realmente a área de TI que é a área de suporte da empresa. Então eu acabei entrando lá, passei alguns meses nessa área e ainda inquieto, né, tentando entender como funcionava, e aí eu fui buscando conhecer um pouco a ferramenta de ERP que a gente utilizava, que era uma ferramenta terrível, a gente sofreu bastante. Inclusive, assim, a gente era a primeira empresa no Brasil a utilizar aquela ferramenta, não vou citar nomes aqui, claro, mas era a primeira empresa no Brasil a utilizar aquela ferramenta em um supermercado. Então, ninguém utilizava aquela ferramenta em supermercados. Na verdade, a nossa empresa também tinha uma ramificação de em outros segmentos, né, que aí eu vou contar um pouquinho sobre esses outros segmentos que eu acabei absorvendo depois, mais à frente. E o que é que acontece?
a gente tinha muitas licenças, né? E aí o dono da empresa diz assim, coloca lá no supermercado. Então, a gente tinha muita dificuldade e exigia tinha uma demanda muito grande para o TI. Então, eu fui aprendendo outras coisas e eis que surgiu aí uma nova oportunidade e nessa oportunidade seria para migrar realmente de área, mudar de área. E aí eu passei a estar na área de compras, fui trabalhar como auxiliar de compras, tá? E o porquê que eu acabei indo trabalhar nessa área de auxiliar de compras? Porque eu identifiquei no sistema que as margens, olha só, que as margens estavam todas erradas. Todas as margens estavam com problemas, tinha muitos erros de entrada de mercadoria que estavam afetando no trabalho das margens e vários outros erros porque não existia uma estruturação. Então o que eu fiz? Retirei aqueles relatórios, comecei a analisar uma por uma para tentar identificar o porquê que o produto A da mesma linha da curva A não está com uma margem tão diferente, porquê que tinham vários itens com margem negativa. A gente fez um trabalho na parte de margem, né? Eu ainda na parte de TI, e acabei sendo uma pessoa importante na área de compras e entrando realmente na área de compras, ficando responsável só por essa parte, tá? E aí, não satisfeito dentro da área de compras, comecei a identificar outra dor que o pessoal tinha na área de compras, tá? Lembrando, a gente pegou uma margem terrível na época, a empresa tinha 11% só de margem, tá? E a gente conseguiu na época entregar 26% de margem, tá? Estou falando de margem, você que está aqui assistindo a aula, procura ver aí se não sabe ainda o que é margem e markup para poder identificar. Então a gente conseguiu entregar 26% e com isso eu consegui administrar aquilo, repliquei para as outras filiais que a gente tinha. Então eu visitei cada uma das lojas, pude ter essa experiência também, ainda muito jovem, né? Ali com 20 anos já, mas pude viver essa experiência. Então repliquei nas outras lojas, mas aí eu entendi outra dor que a área de compras tinha, que era justamente com relação à parte de trocas. E aqui que atira a primeira pedra que não tem problema com troca, né? Eu acredito que você também deve ter o mesmo problema. Então, as trocas de fornecedores, elas eram lançadas no nosso sistema de forma separada, em armazém separado. Deixa eu simplificar para vocês. A nossa gestão era dividida da seguinte forma, né? A gestão de estoque. Ela tinha o armazém da loja, que era o armazém 1, tinha o armazém 2, que era o estoque, que ficava separado no piso superior da loja, e tinha o armazém 3, que eram as trocas, as avarias e trocas. Então, todas as mercadorias que saíam do estoque, elas precisavam ser transferidas para a loja. E esse processo era feito por uma pessoa que manualmente conferia os produtos e lançava no sistema, tá? Inclusive, eu ajudei quando a gente implantou esse processo. Na época eu estava já na área de compras, mas acabei auxiliando. Você está vendo que eu era um cara que fazia de tudo um pouco. Então acabei ajudando nessa parte também e entendendo bastante. Só que qual era a nossa dificuldade? A gente não conseguia separar as trocas por fornecedores, a gente só tinha as trocas por armazém. E aí a gente tinha um valor de trocas alto e a gente, para separar por empresa, era a maior dificuldade. O sistema não conseguia entregar, a gente não tinha uma boa gestão com relação a isso, a gente não conseguia mapear quais eram as empresas que mais tinham ou menos tinham, quais eram os tipos, né? Se era vencido, se era variante, não conseguia fazer isso. Então eu peguei aquilo e disse, vem cá, vamos fazer um levantamento. E aí quando eu pensei em fazer um levantamento, eu entendi que além da informação do sistema, a gente não conseguir trazer por empresa, a gente tinha uma diferença física, diferença de sistema gigante, porque o sistema mostrava uma informação, um exemplo, R$20.000 e no físico só tinha 10. Então, a gente conseguiu ter um direcionamento muito bom quando eu fiz esse levantamento. Consegui pegar todas as informações através de um inventário físico feito lá, ou seja, uma contagem de todos os itens da troca. Levantei essas informações, lancei separadamente por fornecedor em uma planilha e automaticamente com isso eu consegui não só ter o saldo físico, como separar por empresa e aí mapear qual é o percentual de cada empresa. A empresa A tem a maior participação nas trocas, a empresa B também fica em segundo lugar, enfim, fiz todo esse mapeamento e entreguei para o pessoal, os compradores e o gerente de compras, que era o meu chefe. Então, quando eu entreguei aquilo, assim, todo mundo achou aquilo fantástico. Fiz nas outras empresas também, eram 6 filiais, visitei todas as lojas, né? Era um novo hiper, então era uma empresa que tinha até pouco tempo, foi vendida,
lá no interior de Pernambuco. Então, eram 6 lojas e tinha outros negócios também. Então, repliquei essa prática. Automaticamente, quando eu repliquei, a área comercial teve todas as informações. Nesse momento, acendeu lá uma luzinha, pessoal, peraí, cara, vamos promover esse cara porque a gente precisa desse cara controlando o estoque da gente. Vamos colocar ele na nossa loja que a gente tem a maior dificuldade. E fui para a loja, Vitória de Santo Antão foi a cidade escolhida, fica a 60 quilômetros de Recife. Comecei o trabalho lá, tá? E fiz esse levantamento nas trocas, inclusive o pessoal colocava o apelido, né? Quando eu fazia esse levantamento nas trocas, era o dono do lixo. Então, depois de ter feito todo esse levantamento, né, em todas as lojas e organizar lá, comecei a organizar o estoque. Qual era a grande dificuldade do estoque nessa época? Então, veja só, aqui foi outra promoção. Eu saí de auxiliar de compras e passei a ser encarregado de estoque. Nesse momento, quando eu passei a ser encarregado de estoque, entrou outro problema, né? Eu era um cara com 21 anos, né? Tinha passado 2 anos na empresa, com 21 anos, e absorvendo um cargo de líder, de encarregado de estoque. E nesse modelo aí, tinha conferentes mais experientes do que eu, que poderiam ter sido promovidos, que seria a pessoa a ser promovida, e eu passei à frente desses caras. E aí eu não fui muito bem quisto nesse momento. Então, já comecei a lidar com esses conflitos, né? Então, esse foi um primeiro problema. O segundo era que o estoque era muito bagunçado. Muito bagunçado. Não existia separação por departamento, não existia local determinado para cada produto. Eu acredito que talvez você passe pelo mesmo problema. Você tem uma farinha de trigo que está em 3 locais diferentes no estoque. Como eu ia conseguir administrar aquilo? Tudo no meu estoque funcionava, sabe como naquela época? Tinha que perguntar ao estoquista. Ah, fulano, onde é que eu tenho que colocar essa mercadoria? Fulano, onde eu tenho que colocar essa mercadoria? Tudo era perguntado lá para o cara que era o estoquista. A gente tinha os auxiliares de estoque, estoquista, conferente e o encarregado. Tá? Era uma época que a gente ainda trabalhava com os estoques um pouco acima do que a gente tem hoje. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vamos fazer um endereçamento do estoque. Então peguei lá uma coisa muito parecida com o que eu tinha visto na faculdade, que a gente já estava cursando, e que aí eu tinha visto uma coisa muito parecida com aquilo, e eu, espera aí, vamos fazer uma coisa parecida com o WMS e vamos dividir por endereço. Então, quando eu passei a ter o endereçamento, coloquei o endereçamento em todo o estoque, isso funciona como? Cada um dos espaços, cada uma daquelas longarinas que a gente chama, né? Cada uma daquelas torres era um endereço, cada rua também tem um endereço, que a rua era o corredor completo, e cada pallet que tinha também tinha um endereço. Então, esse era o endereçamento. Não era uma coisa tão robusta como o WMS, mas também não era uma coisa arcaica, dava para a gente conseguir organizar. Criei uma planilha separando cada um dos endereços, eu fiz assim, tá? Cada um dos endereços e digitando mesmo o nome de cada um dos produtos que ia ficar lá. Então a gente começou a organizar, fiz um mapeamento, desenhei, ficou a coisa mais linda. Apresentei lá para o diretor da empresa, fiz o projeto. O que foi que o cara fez? O cara gostou tanto que trouxe os outros encarregados para aprenderem comigo como é que eu fiz. Então mandei o projeto para os caras, eu fiz, mostrei como é que teria que ser feito. Os caras foram lá. Sabe o que aconteceu 2 meses depois? Ninguém fez. E eu tive que visitar cada uma das lojas, meter a mão na massa e eu mesmo fazer. Cara, aí eu fui, fiz, alguns colocaram dificuldades, alguns encarregados não viram aquilo de uma boa forma, e aí eu comecei a fazer. Montei toda essa estrutura, deixei tudo prontinho, e aí eis que veio a outros pontos que eu identifiquei. As quebras não eram lançadas, e aí eu fui entendendo como aquilo funcionava. Os inventários não eram bem planejados e organizados. E aí quando eu fiz o meu primeiro inventário lá, que os inventários lá eram trimestrais, eu já tinha organizado meu estoque, eu fui fazer o meu primeiro inventário, eu quis me preparar. Então montei um checklist de preparação, comecei a me organizar, me estruturar, deixei tudo bem organizado. O resultado foi bacana, todo mundo gostou. E aí eu passei a liderar a preparação dos inventários. Então eu visitava as lojas também para preparar os inventários e auxiliar o auditor. Existia um auditor na empresa que trabalhava só na parte de auditoria da empresa, fazia auditoria não só de estoque, mas também financeira, tá? E eu comecei a auxiliar esse cara na parte de estoque. Então eu preparava tudo, deixava tudo prontinho, ele chegava lá, já estava tudo organizado, só pegava o resultado. Então eu comecei a trabalhar em cima disso e um grande problema que existia na época era que o número, foi o que eu falei para vocês, o número que ele apresentava como índice de perdas era o número que ele pegava da pesquisa
das pesquisas da Abras. Então ele pegava aquele número e, pô, jogava no resultado da empresa. Ou seja, vocês sabem que tem uma demonstração de resultado. Então ele pegava aquele número e colocava nessa demonstração. Porém, não era o nosso número. E eu identifiquei isso, porque o índice de perdas tinha dado algo próximo a 3%, e ele estava colocando lá 1,80 e pouco. E eu fiquei abismado, não porque esse número tal e o outro número é muito baixo. Eu fui pesquisar sobre prevenção de perdas, comecei a estudar sobre prevenção de perdas, comecei a entender. Nessa época, foi justamente quando veio a minha outra promoção e me colocaram como função de auditor, responsável pelos inventários, pelos indicadores, começar a organizar e estruturar alguns inventários dentro da empresa, parciais, por setores, porque eu tinha organizado a estrutura e eu peguei um resultado do inventário e fiz todo esse modelo, separando por departamento, quais eram os departamentos que mais quebravam, e com isso a diretoria disse, cara, tem que colocar esse cara para ficar responsável por todas as lojas, porque os nossos gerentes precisam saber aonde está gerando mais perdas. E o nosso auditor não passava isso, ele só passava um número geral, um número genérico lá, tá aqui, ó, teu número é esse. Que mesmo assim, na demonstração de resultado, ele não usava outro número, ou seja, mal bagunça. E aí eu entrei, comecei a fazer esse trabalho, comecei a entender que isso tinha muito a ver com prevenção de perdas, comecei a desenvolver mais nessa parte de prevenção. Surgiu a oportunidade de fazer um curso na área de prevenção de perdas, um curso técnico na faculdade Senac, onde eu já estudava. Então eu tranquei a faculdade de administração, fui fazer o curso técnico e aí depois eu voltei, terminei a faculdade, mas fiz 2 anos e aí eu pude abrir a mente realmente para a área de prevenção de perdas e fui implementando dentro da empresa. E com isso veio a promoção para ser gerente de prevenção de perdas. Na época implantei a área de prevenção de perdas e aí a gente conseguiu, através de processos e pessoas, pouquíssimo investimento em tecnologia, sair de um número de 3,89% na época para um número de 1,82%. Então, assim, um resultado excelente que a gente conseguiu reduzir muito e entregar um resultado muito bom na época. E posteriormente, até a isso, quando eu era gerente de prevenção de perdas, tivemos aí, você sabe como é, né? Aquela pessoa que é o gerente de prevenção é sempre o cara que pega os maiores problemas para tentar resolver. Tinha uma loja no interior, cidade chamada Nazaré da Mata, tinha 2 anos a loja já, nunca entregou o resultado, nunca teve um resultado positivo, exceto no primeiro mês dela. Então só entregava resultados negativos. E aí disseram, Balbino, vai para lá, quero que você vá para lá, que já troquei 3 vezes de gestores, de gerente nos últimos 6 meses, e eu quero que você vá para lá tentar resolver o problema dessa loja. Então eu passei 1 ano e meio lá, né, para estruturar essa empresa. A gente reduziu custos, mexeu de um lado, mexeu do outro, tá? A empresa conseguiu equilibrar, a gente chegou no ponto de equilíbrio, mas porém, assim, a gente não conseguiu entregar resultado. A gente chegou no ponto de equilíbrio, aqui é o máximo que a empresa consegue chegar, e a gente conseguiu aí se manter aí durante alguns meses assim, até que que a empresa foi vendida na época. O grupo, né? Mas assim, foi uma experiência única que eu tive, ter também a gerência operacional, porque eu conhecia tudo da operação, eu tinha passado por todos os setores, entendeu? Eu implantei processo na parte de açougue, eu implantei processo na parte de padaria, de rendimento, receituário, eu montei toda a estrutura de prevenção voltada para a área de frutas, legumes e verduras. Eu ia na Ceasa, eu ia visitar distribuidor, eu ia no campo conhecer os fornecedores para ver a qualidade dos produtos. Eu levava a minha equipe que eu falo é a equipe operacional, tá? O pessoal do FLV para conhecer os fornecedores, para ver no campo, para ver se a qualidade era aquela mesma do produto que eu queria. E a gente conseguiu reduzir muita perda também na parte de hortifruti. Para você ter uma ideia, algo em torno de R$300 mil ao ano, tá? Nas 6 empresas a gente conseguiu reduzir só na parte de FLV, para vocês terem uma ideia. Então foi uma experiência única, e quando eu absorvi tudo isso e acabei gerindo realmente, sendo o procurador de uma empresa, sendo o responsável de uma empresa como gerente administrativo, eu já tinha uma experiência muito boa. E isso tudo, né, essa minha experiência vivida, eu assumi uma loja com 25 anos. Então eu me tornei gerente administrativo de uma empresa com 25 anos, onde o outro gerente, que era o mais jovem, né, próximo de mim assim, tinha 38. A gente era os mais jovens em um grupo que tinha vários negócios, né? Inclusive distribuidora de bebidas, fábrica de laticínios, autopeças e revenda de carros. E todas essas empresas aí, eu, quando trabalhei na auditoria, fazia um trabalho de auditoria, visitava todas elas para fazer auditoria de estoque e auditoria financeira.
Então eu pude viver experiências diversificadas, inclusive até no segmento de magazine que a gente teve, Novo Hiper Magazine. Mas o supermercado era onde é a joia, era onde tinha mais dificuldade, era o mais difícil de entregar resultado e era assim, sem sombra de dúvidas, aonde a gente tem mais detalhes e mais processos para executar. E se você não tem uma equipe comprometida, fica difícil você conseguir executar tudo isso, tá? E aí, passada a experiência do Novo Hiper, trabalhei também no varejão durante alguns anos, 4 anos, implantei a área lá, tá? Foi implantada a área de prevenção de perdas nas 5 lojas que eles tinham e posterior a isso, aí a gente começou o trabalho de consultoria e eu comecei a implantar o mesmo trabalho em várias empresas aí, atendendo todo o Nordeste. E essa foi a minha história, tá? Eu queria me apresentar um pouco para vocês antes de a gente entrar realmente no tema da nossa aula de hoje. Inclusive eu quero que vocês contem um pouco da sua história, como é a sua história na área de prevenção de perdas, se você é empresário, quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades realmente na área de prevenção de perdas. Você se identificou com algo que eu falei? Então, deixa aí nos comentários aqui do post que eu quero conhecer um pouquinho da tua história, tá? Então, vamos entrar no tema da aula de hoje, que seria quais são os 5 erros mais comuns na área de prevenção de perdas. Claro que tem vários e vários outros erros, tá? Mas eu trouxe aqui os 5 mais comuns e que se você focar nos 5 que eu vou te passar, você já vai conseguir ter um ótimo resultado, tá? Então, o primeiro ponto e o mais comum para todo varejista é acreditar que contratando uma pessoa para a área de prevenção de perdas, ele conseguirá reduzir as perdas ou eliminar. Apenas contratando, tá? Contratar uma pessoa de prevenção de perdas seria o primeiro passo. Porém, esse não é o passo que vai te tirar do buraco e te levar para o caminho, né, da lucratividade, te levar para a lucratividade, te entregar o lucro, tá? O que é que eu estou querendo falar com isso aqui? É que a gente às vezes acaba confundindo um pouco o papel da pessoa que vai implantar e o papel da pessoa que vai trabalhar com prevenção de perdas. Não importa se a pessoa tem 30, 20 anos de experiência com a área de prevenção de perdas, se trabalhou em grandes players, se trabalhou nos gigantes que existem de supermercados no Brasil. O que aí você tem que entender é que para que você vai precisar daquele profissional? O que aquela pessoa vai fazer? O que ele vai desenvolver na tua empresa? Se a tua empresa não tem uma área de prevenção de perdas, não adianta você trazer uma pessoa que não tem experiência na implantação. Por isso que na hora de se pensar em contratar uma pessoa para essa área, você tem que saber qual é o nível que você está, você tem que entender bem. Muita gente até acaba não gostando de alguns comentários que eu faço, porque eu sou realista. Eu te digo, você tem que entender que prevenção de perdas não se faz com prevenção, com o cara de prevenção. Se faz sim com a área de operação. Então, quem executa a tarefa na tua empresa é quem? Não é a operação? Vamos fazer um exemplo, um raciocínio simples aqui, tá? Quem é que recebe a mercadoria na tua loja? É prevenção? Possivelmente não. Quem faz o armazenamento da mercadoria é prevenção? Não. Quem manipula o produto e quem abastece o produto na gôndola no caso, prevenção de perdas? Não. Quem abastece as gôndolas e quem, no caso, faz a validação, a venda nos caixas, é prevenção de perdas? Não. Quem trabalha no pós-venda, lá na frente, reclamações de cliente, troca e tal, é prevenção de perdas? Quem faz os pedidos de compras para a tua loja é a prevenção de perdas? Então, por que a gente tem na nossa cabeça, eu me coloco também nesse meio, que apenas a prevenção de perdas consegue reduzir as minhas perdas, apenas a prevenção de perdas é o responsável pelas minhas perdas? Entenda, se você não conseguir mudar a mentalidade do seu sócio, da sua família, se for uma empresa familiar onde todo mundo está envolvido, se você não consegue mudar a sua mentalidade e a da sua família, você não vai conseguir mudar também a tua empresa. Então a mentalidade começa por você. A prevenção de perdas, eu falo que é uma cultura, todos têm que assumir esse papel, todos têm que fazer prevenção de perdas, todos têm que ser um profissional de prevenção de perdas. É isso, é nesse ponto que eu gosto de tocar.
Então, você que é o dono da empresa, você tem que fazer isso, você tem que mostrar que você está preocupado com perda. Vou dar um exemplo simples. Tinha uma empresa, ano retrasado, 2 anos atrás, a gente atendia essa empresa na consultoria, lá de Maceió, e eu fui fazer a visita lá. A primeira visita para a gente fazer um diagnóstico. Nessa primeira visita eu conheci o diretor da empresa, a empresa grande, tá? Muito grande, 4 lojas lá, gigante, com CD e tal, então dá para você verem aí o tamanho da empresa. E eu conversando com o diretor, ele me apresentando a loja, a gente visitou tudo lá, conhecemos lá o CD deles, e aí eu vi um setor de avaria na maior loja deles. Um setor enorme assim, com um monte de coisas largadas lá, jogadas, e aí eu me preocupei um pouco, porque estava tudo muito misturado, né? E eu conversando com o diretor, estava eu e meu sócio na consultoria, e aí eu me preocupei porque os produtos estavam misturados, a gente passou pelo setor, o cara não falou nada sobre aquele setor, o diretor da empresa, e pouco tempo depois veio o fundador da empresa, né? O dono da empresa, e ele me apresentou esse dono da empresa, um senhor com mais de 70 anos, com uma experiência gigante na área, só que ele, na área do varejo, né? Era uma empresa de magazine, mas operação muito robusta, trabalhava com muita coisa. E aí, nesse momento, eu vi que o dono da empresa nem olhou para aquelas trocas que estavam lá, aquelas avarias, aqueles produtos que estavam lá. E aí eu chamei o diretor da empresa e disse, cara, seguinte, nem você me mostrou isso aqui, nem o dono da empresa se preocupou com isso. Você viu isso? Você costuma observar isso aqui? Não, eu sempre passo, o pessoal vem aqui e diariamente separa, vê o que é que tem condições ou não, vê o que é que pode aproveitar ou não. Eu disse, chama o cara de prevenção aí. Ele já tem uma área de prevenção lá, tá? Chamou o cara de prevenção. O cara de prevenção disse que diariamente lança. Eu fiz, então diariamente tu tem essa quantidade toda de avarias aqui na loja? Ele, não, é porque essa semana eu não consegui isso. E essa visita foi numa quarta-feira. Essa semana eu não consegui parar aqui ainda. Então, peraí. Então, você não faz isso diariamente. Quando foi a última vez que você fez? Sexta-feira. Então, sábado, domingo, ou seja, passou vários dias. Então, tinha aquele volume todo. Mesmo assim, era um volume grande, que não se fazia todos os dias, que não tinha um lançamento adequado. Enfim, mas a minha preocupação é a dor de dono, a minha preocupação é o diretor da empresa passar, é o dono da empresa passar, e ninguém sentir nada vendo aquilo. Aquilo é dinheiro que está escoando, aquilo você pagou pelo produto para jogar fora. Você é dono, você é gestor, você tem essa dor de dono, você consegue sentir isso quando você encontra uma embalagem de amendoim rasgada, um pacotinho pequeno? Ou você só vai sentir quando está faltando um pallet de cerveja? A dor de dono é por tudo, pelo um desperdício com água, pelo um desperdício com material de limpeza, material de escritório, tudo isso é perda, gente. Então você tem que entender a cultura, começa de cima, a gente chama isso de top-down, que seria, começa do mais alto nível da empresa, dono, conselho administrativo, gerente, até o mais baixo nível, que seria, não desmerecendo ninguém, mas os mais baixos níveis operacionais, ela vai do estratégico ao operacional. Então entenda, se você não tem dor de dono, você não consegue fazer com que a tua mãe, o teu irmão, pegue a mercadoria e registre no caixa, porque ele está acostumado há muitos anos atrás, que ele simplesmente pegava, colocava na sacola e ia embora, você não vai conseguir ter resultado com a área de prevenção de perdas. Não adianta contratar 1, 2, 10 pessoas que os caras vão quebrar a cabeça e não vai te entregar resultado. Porque quem faz a prevenção é você e a sua equipe. Então tire isso da tua cabeça, só tem 2 caminhos para começar um trabalho de prevenção, eu sempre falo isso. O primeiro, para começar, para implantar, se você já tem uma área, você vai implementar. Implantar é você começar do zero, só existem 2 caminhos. O primeiro caminho é contratar um gestor com experiência em implantação. Esse cara vai fazer com que a tua equipe desenvolva. Ele vai implementar, ele vai implantar, ele vai desenvolver processos para melhoria da tua empresa. Porque ele tem conhecimento em implantação, ele sabe o que fazer, ele sabe fazer processos, ele sabe escrever os processos para a tua empresa. Ele não vai copiar de outra empresa, entendeu? E o segundo caminho é contratando uma consultoria com experiência, né? Uma consultoria que consiga fazer esse trabalho e dar o suporte. Você pode fazer até os 2. Pegar alguém da tua empresa que você vê com sangue nos olhos, como eu fui no passado, eu tive que me virar só, com sangue nos olhos, e aí coloca um consultor, uma consultoria para dar o apoio, ensinar aquela pessoa e desenvolver aquela pessoa. Não é? Que aí vai ter um trabalho de mentoria com esse cara e um trabalho de consultoria para desenvolver os processos da empresa. Só existem esses 2 caminhos e você
Entenda, não se faz prevenção só contratando um agente de prevenção, tá ok? Esse é o primeiro erro e o erro mais comum que acontece. O segundo erro, e também muito comum, é pensar em investir em tecnologia sem ter processos. O primeiro passo é sempre o mais importante. Então, se chega uma pessoa na tua empresa, se chega um gestor da tua empresa, uma consultoria e diz assim, a gente vai precisar desse sistema de gestão, a gente vai precisar aqui de um sistema de monitoramento de caixa, a gente vai precisar aqui de cofre inteligente, a gente vai precisar aqui de coletor, a gente vai precisar aqui também de um BI, a gente vai precisar aqui, enfim, vai levantar um monte de coisas, vai precisar de antena antifurto, não é? Etiquetando os produtos de alto risco. Quais produtos de alto risco? Eu não sei qual é o meu produto de alto risco. Eu não fiz ainda, eu vou pegar os números das pesquisas? Tá, se a minha região for diferente, se a minha loja for diferente, às vezes a gente tem loja que tem um perfil diferente da outra da esquina. E vocês sabem disso, que compare isso com venda. Você tem filiais em cidades diferentes, filiais em bairros diferentes. Você tem uma certa diferença de vendas em cada um dos bairros, não tem? Às vezes tem até um mix um pouco diferente. Perder a mesma coisa. Cada um tem uma realidade. Existe uma média, existe um estudo nacional, mas não é por isso que você vai ter as mesmas dores dos outros. Você tem que encontrar a sua dor. A tecnologia ela é fundamental, sim. Ela é importante, sim. Só que antes disso vem os processos. Antes disso você precisa de uma equipe preparada. Você precisa fazer o que eu falei para vocês no primeiro passo, a cultura de prevenção, fazer com que as pessoas entendam a cultura de prevenção. A partir desse momento que você já começou alguns processos, já desenvolveu a área e já tem algumas coisas rodando com o que você tem, porque eu vou te dizer, a única coisa que você não pode deixar de ter para começar um trabalho de prevenção é um ERP, é um sistema de gestão, porque isso aí é fundamental para a tua empresa. Não é só para a área de prevenção de perdas. Ele é fundamental para a tua área de gestão de estoque, fundamental para a tua controladoria, para o teu financeiro, para o teu RH, para a tua área de operações, logística, enfim. Ele é fundamental para a tua empresa. Como você vai fazer um acompanhamento de imagem de produto se você não tem um sistema? Então, isso é básico. Você consegue fazer com o que você tem. Se você consegue rodar os relatórios de vendas, acompanhar, fazer price, fazer essas coisas todas com o teu sistema, então, meu amigo, você também consegue fazer prevenção de perdas e começar um trabalho com ele. Porque eu comecei com um sistema que não tinha nada. A única coisa que eu tinha no sistema era a gestão do estoque para poder acompanhar os armazéns que estavam nos estoques e fazer ajustes de inventário, só isso, tá? Todo o resto era em planilha. As minhas perdas eram lançadas em planilhas, as minhas trocas eram lançadas em planilhas, tudo isso. Mas eu nunca deixei de fazer. Então isso não é desculpa. Então, quando a gente pensar em tecnologia, primeiro pense em implementação e implantação de processos. Implantei os processos básicos, comecei o meu trabalho na área de prevenção de perdas, aí sim eu vou pensar na primeira tecnologia. E qual seria a primeira tecnologia para você pensar em investir? Coletor de dados. Primeira tecnologia, porque ele vai agilizar para você os processos de entrada de mercadoria, vai agilizar o processo também de lançamento de perdas, vai agilizar o processo de lançamento de trocas, consumo, muitas vezes até rendimento, dependendo do teu sistema, produção, tudo isso você consegue fazer apontamento através, até tem sistemas que você consegue fazer até o pedido de compras através do coletor. Então esse é o primeiro recurso a você fazer, a você pensar em aderir, tá ok? Então coletor de dados é o primeiro. Segundo, pensando em prevenção de perdas, seria investir também em um sistema de monitoramento de caixas, alguns sistemas aí que existem já quando você consegue monitorar toda a operação do PDV, ou seja, o caixa registra o produto, a imagem está filmando, o cupomzinho que ele é integrado com a impressora fiscal, o cupom sobe lá na telinha da pessoa que está monitorando, para isso precisa de uma pessoa monitorando, e aí vai. E aí você consegue fazer esse monitoramento. Além disso, você consegue agregar isso ao CFTV. Ou seja, a pessoa que trabalha no CFTV também pode estar fazendo esse monitoramento. E ele pode monitorar processos também, tá? Se as operadoras de caixas estão fazendo atendimento adequado, se elas estão, no caso, perguntando na hora do atendimento se o cliente encontrou tudo que desejava, se tinha alguma coisa que ele não encontrou, enfim. Tudo isso a tecnologia pode te ajudar. E o resto é bônus, cara. Um BI é muito bom. Então, assim, entenda.
Tecnologia vem depois de processo. Básico, tá ok? Esse é o segundo erro mais comum na prevenção de perdas. O terceiro erro, eu acho que até eu comecei a tocar nesse assunto, é o não lançamento das perdas identificadas. O que é perda identificada? E muito chamada, na verdade, como quebra operacional. A perda identificada é tudo aquilo que a gente encontra durante as operações do dia a dia, ou seja, uma embalagem amassada, um produto vencido, um produto que descongelou e não tem mais condições de venda, tudo isso, um problema de refrigeração que teve e o produto ficou escuro, né, queimou, enfim, tudo isso é considerado quebra operacional, consequentemente perda identificada, porque eu estou identificando. Então, essas perdas você tem que lançar diariamente. E não é lançar uma vez por semana, juntar tudo e lançar uma vez por semana, não, porque aí você não vai ter um bom parâmetro. Ah, qual foi o dia que eu tive mais quebras operacionais? Qual foi o dia que eu tive mais quebras operacionais? Qual foi o dia em que quais foram os setores que quebraram mais? Que aí você consegue também separar por setor. E, acima de tudo, quais foram os motivos que mais causaram? Foi uma avaria, foi um produto vencido? Inclusive, eu vou aproveitar um momento aqui para fazer uma pergunta para você. Você já tem cadastrado no seu sistema os motivos de quebras operacionais? Então, faço um pedido aqui a vocês. Quem quiser que eu compartilhe com vocês quais são os motivos para as quebras operacionais, deixa aqui hashtagzinha, eu quero bônus com os motivos de quebra operacional. Hashtag, eu quero bônus com os motivos de quebras operacionais. Tá? Ficou um pouco grande essa hashtag. Então, hashtag quebras operacionais. Quero quebras operacionais. Fica melhor. Hashtag quero quebras operacionais. E aí eu quero ver quantas pessoas assistiram e quantas pessoas solicitaram. E aí eu vou ver se vocês merecem ou não. Na segunda aula eu vou falar se eu vou compartilhar ou não esses motivos aqui para você, tá bom? Eu quero ver se você vai me acompanhar nessa jornada, tá? Então, o que é que você tem que entender? Eu, quando identifico quais foram os dias, os departamentos e os motivos, eu tenho como filtrar. Filtrando isso, eu consigo elaborar treinamentos para minha equipe, consigo engajar melhor a área operacional. Cara, olha, vê só, teu FLV deve estar acontecendo algo de errado. O maior problema que a gente tem de quebras no FLV é por conta de maturação, os produtos estão se estragando muito. Será que a gente está comprando certo ou armazenando certo? Não, as compras estão certas, é porque a gente não está com um armazenamento adequado. Então, peraí, vamos pensar numa solução para isso. A loja está muito quente, enfim, você vai ter um norte. Entenda que se você não tem essas informações, você não tem um norte. Então você vai continuar sem destino. E isso é que é difícil. Não tem como você conseguir reduzir aquilo que você não está medindo, gente. Se eu não estou aferindo, né? Como eu vou saber? É aquele conceito básico, como eu vou saber se eu estou doente ou não se eu não faço nenhum exame? Certo? Então, para todos nós aqui, todo mundo é saudável, até que você faça um exame. Entendeu? Então, qual é o medo de alguns varejistas? E isso eu digo por experiência própria. Dono do supermercado Varejão, onde eu implantei a área de prevenção de perdas, seu Marcelo, grande, experiente, assim, de mais de 30 anos, 38 anos tem o Grupo Varejão, é um grupo forte em Pernambuco. Ele disse a mim, Antônio, eu não fazia inventários porque eu tinha medo de descobrir que estavam me roubando. Veja a mentalidade de um grande empresário. Eu não estou falando de uma empresa pequena, estou falando de uma empresa aí que vende, eu não posso abrir o número do cara, mas ele vende muito. Grupo Varejão. Então, ele pensava isso. Mas aí os outros empresários conversando sempre com ele, Marcelo, faz inventário, Marcelo. Ele me contratou, a gente plantou a área de prevenção lá, tivemos um resultado excelente, tá? Saímos de um número de 5,37 para 1,64. Entendeu? Então, a gente conseguiu entregar um resultado grande aí, alguns milhares de reais em um ano. Foi um volume, foi assim, algo que deixou ele muito motivado. Ele nem imaginava que descobrindo que estavam roubando ele ia conseguir ter um retorno tão grande. Então, às vezes você como dono de empresa tem que assumir isso aí. Não é esconder doença não, cara.
Tá doente, tem que tratar, procura um especialista. É a mesma coisa, a prevenção de perdas, ela vai te ajudar nas tratativas, mas para isso você precisa dar exame para ela, você tem que aferir, né, como você tá naquele momento, entendeu? Do contrário, ninguém vai conseguir te ajudar. Se você não faz exame e você não procura um médico, tá ferrado. Ao menos se você faz um exame, você vai ver, opa, tem alguma taxa errada aqui que eu tô vendo que a maioria dos exames mostra, né, qual é a média, né, vamos dizer assim, de cada um. Ah, minha média de triglicerídeo é tal, enfim, estou acima da média, então vou procurar um especialista. É assim que funciona, tá? Então, entenda, as duas coisas têm que trabalhar em conjunto, a análise e essa ferramenta para que você consiga aferir. Por isso que as quebras é onde você tem que começar. Quebra operacional é o que mais impacta nas perdas no Brasil. Isso é um estudo aí que há muitos anos que a gente tem na área. Já faz mais de 20 anos que acompanhamos esse número aí através das pesquisas realizadas pelo Grupo de Prevenção de Perdas, do Provar, que agora também é feita pela Abras, né, a pesquisa de supermercados. Então tem anos e anos e a média é entre 35% e 40% de quebra operacional. Então isso está na nossa mão. As quebras operacionais tem produto vencido, tem avarias, tudo aquilo a gente consegue controlar. Mas por que a gente não consegue reduzir? E por que todo ano esse número se mantém ou aumenta? Porque a gente não lança, porque a gente não afere, porque a gente não controla. É assim que funciona. A gente simplesmente lança. Quebra, jogou. Quebra, jogou. Ninguém separa, ninguém foca naquilo, ninguém demonstra a importância que aquilo tem, ninguém tem dor de dono. E é isso que a gente precisa ter. Entenda, descubra o que está acontecendo e resolva, dê soluções, planeje. Ok? Então, esse é o terceiro erro mais comum na área de prevenção de perdas. O quarto erro mais comum é no recebimento de mercadorias. Não ter processos no recebimento de mercadorias. Cara, é crítico. É um problema seríssimo. Porque assim, vamos lá. É a tua porta de entrada. Toda mercadoria que chega na tua loja, ela tem que entrar pelo recebimento de mercadorias. Tem que ter um conferente, tem que ter uma pessoa capacitada para receber aquilo. Muitas empresas, eu não sei se é a realidade de vocês, eu já vi isso, o conferente recebe, o encarregado da padaria recebe, o encarregado de açougue também recebe a mercadoria dele, o encarregado de perecíveis ali congelados e tal também recebe a mercadoria dele, o de iogurte, muitas vezes, tem outra pessoa só para o iogurte, recebe também. Tem um frente de loja que muitas vezes tem lá sorvete, gelo, ele também recebe aquelas mercadorias. Me diga, como você vai garantir que um recebimento de mercadorias vai ser assertivo, vai ser positivo, vai ter uma boa acurácia, ou seja, uma boa precisão? Se tem várias pessoas envolvidas, inclusive pessoas que não têm nem expertise para isso. Você não consegue. Inclusive pessoas que você não tem nem como cobrar melhoria nesse processo, porque não são pessoas, segundo a CLT, que seriam adequadas para receber aquilo ali. O que seria adequado era um conferente. O conferente está ali para receber produtos e não uma pessoa de frente de loja está ali para receber mercadorias ou um encarregado de padaria para receber mercadorias da padaria. Por mais que você diga o resultado é responsabilidade dele, se fosse assim, você como dono ou você como gerente teria que receber todas as mercadorias. A responsabilidade da loja é sua, mas você tem uma pessoa para fazer isso. Então, por que o cara da padaria vai receber a mercadoria? Por que o cara do açougue vai receber a mercadoria dele? Porque é a responsabilidade dele e a sua. Então, entenda, o conferente ele tem que ter expertise nessas áreas, em todas as áreas, para garantir qualidade, quantidade do produto. São as duas amostras que ele vai ter que fazer. A amostra qualitativa, ver, um exemplo, o FLV, frutas, legumes e verduras, ele está recebendo, ele tem que ver a qualidade daquele tomate, se está dentro do padrão que vocês estabeleceram. Lembrando, tem que ter um padrão, né, amigo? Como é que eu vou cobrar do cara receber uma mercadoria se não tem um padrão? Eu quero que a mercadoria venham boas. Boas o quê? Boas é o quê? O que seria boa? Eu quero que as mercadorias cheguem em boa qualidade. O que é qualidade? Entendeu? Tem que ser bem específico. Olha, eu quero que a minha tomate chegue nesse padrão. A foto tá aqui, o padrão da tomate. Tem que chegar assim. Tomate caqui assim, tomate da região assim, tomate, todos os tipos de tomate com a foto e qual seria a qualidade para ela chegar. Todos os itens têm que ser assim.
a minha manga rosa tem que chegar dessa forma. Tem que ser específico. O que é bom para você pode não ser bom para o outro e vice-versa. Vocês estão me entendendo? E outra, quando você especifica, você consegue qualificar mais as pessoas. Eles vão estar mais cientes do papel e do que tem que fazer. E não precisa ficar perguntando. Porque se eu chego e digo assim para o cara que está recebendo um traseiro bovino, e eu digo, você tem que receber o traseiro bovino com tantos quilos, tá? E em tal temperatura. O cara vai lá e recebe o traseiro com tantos quilos em tal temperatura. Se você vê que a carcaça ou que o boi está com uma quantidade acima disso aqui, mostra a foto, de pele, chama o encarregado de açougue para ele dar uma verificada, enfim. Esse é o critério que você tem que utilizar. Você tem que ser bem específico. O que é bom para você, como eu falei, pode não ser bom para outra pessoa. E a questão da cobrança e a questão do entendimento é fundamental. E não é só isso que acontece lá nas conferências. Eu tive um conferente que o cara sentava numa mesinha, sentava e queria conferir a mercadoria sentado na mesa. E aí chegava um exemplo, salgadinho é uma chips. Com caixa, vocês sabem como é que chega o salgadinho é uma chips, né? Caixinha aberta, aí 10 caixas de Cheetos Bola, com 36, 370 unidades. Aí o cara tá aqui, 10 caixas, 1, 2, 3. O cara que estava entregando contava e riscava para o conferente que estava sentado na mesa. Pra vocês terem noção de como é que funcionava o recebimento de mercadorias. E aí, eu observando, disse, cara, que recebimento é esse? Não, é assim que... Não, mas a caixa não tem como ser padrão, a caixa está aberta. Tem que conferir item por item. Ele, não tem como contar não. Eu vou... Cara, tem que conferir item por item, abrir a caixa e contar produto por produto. E aí ele foi, abriu a caixa, começou a contar produto por produto. E aí tivemos uma falta de quase 100 unidades no total, o volume total. E para o incrível que pareça, o motorista foi lá, conseguiu as 100 unidades que estavam faltando e trouxe. Vocês acham que realmente estava faltando de fábrica? Ou vocês acreditam realmente que, como eu acredito, ele separou aquela mercadoria para vender num comérciozinho na esquina do lado? E que já existia um conluio com o meu conferente? Ninguém é bobo. E aí o que é que aconteceu? O conferente, não, a gente não vai receber mercado desse jeito, não. Tem que vir tudo com caixa fechada. Entra em contato com o cara da uma chips, com o vendedor e tal. Isso, amigo, a gente é uma rede pequena, do interior de Pernambuco. Eu não vou conseguir mudar um processo de uma indústria como essa. E aí eu disse, escuta essa história aqui. Aí eu contei a história para ele, que aconteceu no Walmart. Tá? Inclusive foi contada por um amigo meu que hoje é gerente nacional, né, de prevenção de perdas, Ivan, grande profissional da área. E Ivan me contou que teve uma dificuldade com isso aí, e o pessoal do Walmart Mundo, estou falando Walmart Brasil, Mundo, entrou em contato, fez reunião com o pessoal da My Chips e disse, cara, a gente precisa que as caixas de vocês venham padrão, fechem elas, venha tudo com padronizado. O cara da My Chips lá disse, a gente não vai mudar o processo, a gente não vai mudar a nossa linha de produção, mas a gente é o Walmart, na época a maior varejista do mundo. Hoje deve estar entre as 3 tranquilamente, mas assim, era a maior varejista do mundo. Disse que queria mudar o processo, os caras não mudaram. Sabe o que foi que o Walmart fez? Tá bom, então não vou comprar mais a My Chips. Sabe o que aconteceu? O Walmart, tudo bem. Passado 2 meses, a My Chips disse, vai ter que voltar. Caiu muita venda de snacks, a gente está perdendo muito venda, e enfim, voltaram a vender a My Chips. Final da história, se um cara como esse não conseguiu mudar o processo, como a gente vai conseguir mudar? A gente tem que se adaptar a alguns processos. E é isso que o pequeno e médio varejista tem que entender. A gente precisa adaptar muita coisa. Porque tem processos e tem procedimentos que não tem como a gente replicar de uma grande loja para essa minha pequena loja. Então, por que você vai tentar fazer o mesmo processo se você tem realidades diferentes? Você precisa sempre desenvolver o processo aderente à tua realidade, à tua empresa. Recebimento de mercadorias tem várias particularidades. Então, é muito diferente. Você recebe FLV, você recebe
que no caso frutas, legumes e verduras, você recebe carnes, você recebe itens de padaria, você recebe bebidas, cada um tem um processo, uma particularidade diferente, então é um nível técnico alto que o cara tem que ter. Tem que ter um conhecimento muito bom. E eu não estou querendo falar aqui que o recebimento de mercadorias você só consegue fazer através de coletor de dados. Você pode fazer um recebimento muito bom através de guia cega no formulário, no papel, tá? Então, se o teu sistema não consegue integrar ou você não tem condições de comprar um coletor de dados na hora que a gente passa daquela etapa de início da prevenção de perdas, que eu falei para vocês, faz o seguinte, cara, utiliza os formulários para receber de guia cega, recebimento de mercadorias. O importante é que o teu conferente não tenha acesso à nota fiscal, tá? Porque se o teu conferente tem acesso à nota fiscal, ele vai saber a quantidade que está vindo, certo? Então ele vai estar, teoricamente aqui, já preparado. Um exemplo, está chegando 10 caixas de leite, já está lá informando que são 10 caixas de leite. Então a mente dele já vai estar preparada para receber 10 caixas de leite. Automaticamente, se você muitas vezes colocar 9 e outra caixa diferente, ele não vai perceber muitas vezes a diferença. Então acontece erros por conta disso. Na hora que você traz uma guia cega para ele, ele tem a obrigação de contar quantas caixas tem, ou se for itens, por item, no caso, por unidade, ele tem que contar quantas unidades tem. Então isso força ele a sair da zona de conforto, força ele a contar os produtos. Então, identifique essa necessidade. E isso vai depender muito, claro, do teu sistema, mas tem que emitir uma guia cega para o cara receber, não adianta. E até outra coisa importante, porque na hora que a pessoa da entrega coloca a nota na mão do teu conferente, ele pode trazer até algo para tentar, né, agradar o teu conferente. Ou seja, alguma notinha, um brinde, né, dinheiro mesmo, tá? Isso acontece. Ou para ele passar a mercadoria na frente, ou para dizer assim, olha, esqueci uma caixa disso, depois eu trago aqui, toma isso aqui. Ou até o próprio conluio entre os dois, olha, tem 100 caixas aí, tem 80 que eu vou descer, 20 eu vou deixar no caminhão e vou deixar em tal lugar 10 para tu. Cara, eu cansei de ver casos como esse. Eu cansei de ver casos como esse, onde existia um conluio entre quem está entregando e quem está recebendo. Então, é para eu receber 200 caixas de cerveja, tá? Bate 180, 20 fica no carro. Eles dividem lá fora. E outra, muitas vezes tem gente que recebe a mercadoria por perto, um barzinho, eles vão fazer a entrega lá, deixa as 20 caixas, o teu conferente passa lá e pega o dinheiro dele. O dinheiro das 10 caixas dele e as 10 caixas do entregador ele já levou, em valor. É assim que funciona, entendeu? A todo momento estão quebrando o processo que você tem ou simplesmente fazendo as coisas erradas porque você não controla, porque você não faz nada. Porque você acredita piamente que as pessoas estão fazendo as coisas certas. Você acredita que ninguém está te roubando. Você acredita que ninguém está tentando se beneficiar. Mas, infelizmente, a realidade é que muitos se aproveitam. O ser humano é falho. Entendeu? Acontece. A gente se decepciona com as pessoas. Então, em uma relação, a gente acaba se decepcionando, não é? Num casal. Imagina numa relação de trabalho. Saiba separar, tá? Não pensa só com o coração, não. Tem muito empresário, né, que acaba pensando só com o coração e esquece a razão. Esquece que tem que acompanhar, esquece que tem que entregar lucro, tem que ganhar dinheiro. Você não está fazendo um serviço social, não é uma ONG a tua empresa. Ela tem que gerar lucro, receita. Senão vai chegar um momento que tu vai estar com a corda no pescoço, remanejando o título de fornecedor, tendo que negociar para fazer, né, para fazer acordos, para fazer pagamentos com fornecedores, escolhendo qual fornecedor vai pagar, entrando em cartão de crédito para conseguir comprar, porque está com o fornecedor bloqueado, vai no atacarejo do lado para comprar mercadorias. Quantos varejistas já me contaram essa história? Balbino, eu passei um momento de aperto na empresa, onde eu estava travado com a Coca-Cola e eu tive que ir no atacarejo da esquina comprar Coca-Cola para não deixar faltar Coca-Cola para o meu cliente, comprava no cartão de crédito, estourava o meu cartão de crédito comprando isso aí. Mas para não deixar essa mercadoria faltar.
Então, meu amigo, você entenda, você não faz serviço social não, tua empresa tem que dar lucro, não tem vergonha disso, você tem que ganhar dinheiro, cara. Empresário no Brasil, parece que ganhar dinheiro é uma coisa que é errada. E é o contrário, cara. Tu tem que entregar resultado, tem que ganhar dinheiro, tem que passar isso pra tua equipe. Tem que mostrar à tua equipe que o resultado deve existir. E o resultado, o objetivo, o fim disso é entregar lucratividade, trazer resultado. É isso. Entendeu? E o quinto erro mais comum na área de prevenção de perdas, que a maioria dos supermercados cometem, é fazer uma má gestão de compras. E isso impacta, sim, e muito nas perdas. A área de compras é uma das principais áreas da tua empresa. Então, eu já começo te dizendo que se você não tiver uma boa gestão de compras, começa pela gestão de compras, tá? Porque o início está lá. Inclusive, todos os passos que eu falei aqui para você dependem da tua área de compras. O teu recebimento de mercadorias depende da área de compras. O teu controle de quebras também depende da área de compras, porque muitas vezes tem alguns produtos vencidos que precisam ser negociados trocas, porque essa quebra de produtos vencidos pode ter sido por conta de algum pedido errado. O cara comprou acima da necessidade, acima do giro. Quantas e quantas vezes a gente tira um relatório de posição de estoque, ó, tá lá em cima o giro. O teu giro de estoque tá um absurdo. Tu tem estoque para 3 meses. Tu tem estoque para 5 meses. Tu tem estoque para 2 anos em alguns produtos, em alguns setores. Como você vai conseguir pagar tuas contas se você não tem um giro de mercadorias ideal? Como você vai conseguir pagar? Vai chegar o dia de pagar os boletos, você não vai ter dinheiro. Primeiro, por quê? Comprou acima do giro. Segundo, porque boa parte das tuas vendas é em cartão de crédito. Então, tu vendeu hoje, tu vai receber lá na frente. A não ser que você antecipe cartão. E aí você também vai perder algumas coisas, né? Por exemplo, vai ter que pagar um jurozinho por antecipação. E aquele 1%, né, que você acaba pagando, ou um pouquinho mais, é 1% a menos no teu lucro, né? Que ele vai debitar lá. Então, não é fácil gerir um negócio dessa forma. Então, a área de compras ela tem que entender que ela tem que comprar de acordo com o giro da loja. Ela tem que ter esses dados, ela tem que ter essas informações. E isso vem do sistema de gestão. Por isso que eu falei que o sistema de gestão não é só para a área de prevenção de perdas. Um sistema de gestão ele é para controlar todo o negócio. Desde a entrada da mercadoria, das compras, até a saída. Então, tudo tem que ser controlado. Financeiro, compras, logística, tudo isso. Não importa. Essa é a função do sistema. Então entenda, se você não tem alguns relatórios como a posição de estoque e giro de estoque, você não vai conseguir comprar de forma assertiva, porque você vai continuar comprando acima do giro. E isso é o que mais impacta na quebra operacional, porque tem um produto que vende 10 caixas em um mês. Aí eu compro 30 caixas, eu tenho estoque para 3 meses. O que é que acontece? Aquele produto fica parado. O cara lá no meu armazém não faz o PVPS. Outra sacada aqui que não estava nem programada, né? Eu ia te dar 5 sacadas. Estou te entregando mais uma. O cara não faz o primeiro que vence, o primeiro que sai. O que é que acontece? O produto vence no teu estoque. Só porque ele não está organizando, seguindo o PVPS. E isso vai ocasionar no quê? No volume para ser negociado com os fornecedores pela área comercial. Então, se você compra errado, você vai ter uma quebra alta. O próprio armazenamento em altos volumes acaba gerando uma quebra alta. Porque na maioria das vezes, o teu supermercado não tem uma estrutura grande para receber muita mercadoria. Você tem que trabalhar com estoque enxuto. E o que acontece muito é você comprar acima do giro, não ter espaço e começar a blocar tudo, a organizar de todo jeito, sem seguir as práticas que os fornecedores pedem. Um exemplo, essa caixa de molho só pode armazenar 10 de altura, você coloca 30. Começa a fazer pressão na caixa de baixo, começa a estourar as caixas de baixo, quando ficar amassada e o cliente não comprar, gera avaria. Boa parte das avarias são causadas por conta dos problemas de armazenamento.
Mas entenda, se a compra ela não é feita de acordo com o giro, é prejuízo, cara. É prejuízo financeiro, porque a mercadoria está parada. É prejuízo nas quebras, porque a mercadoria parada, o armazenamento, vai causar o produto vencido ou avaria. E é prejuízo maior ainda porque mesmo você tendo que negociar com o fornecedor, você tem que ter alguém para administrar aquilo. Ou seja, separar a troca, organizar por departamento, por setor, organizar quem é os fornecedores que vai pagar aquilo. É um saco. É um trabalho que você não deveria estar fazendo. É uma perda de tempo. Isso é perda de tempo. Mas por quê? Pela má gestão. Porque a área de compras ainda não entendeu que ela tem que comprar de acordo com o giro. Tá? E aí entra outro ponto importante. Dentro da área de compras, sempre você tem que ter tudo na palma da sua mão. Se você é dono da empresa, tem uma área de compras, tem lá um comprador, 2, você tem que estar de dentro de tudo, cara. Você tem que estar acompanhando todas as negociações. Eu já vi clientes meus onde os vendedores, veja só, os vendedores tinham a conta daquele comprador, a conta do banco daquele comprador para depositar uma grana para ele colocar produtos ou acima do giro ou produtos novos, só para ele beneficiar. Entendeu? Eu já vi comprador que faz os pedidos para a tua loja e as negociações de bonificações vai para a loja do familiar dele. Isso tudo em conluio com o fornecedor. Essa e várias outras práticas se repetem. Então, se você não está de dentro da tua área de compras, tu está tomando prejuízo. Por isso que na maioria das empresas, o dono da empresa acaba respondendo pela área comercial, é um diretor comercial, ou o filho do dono é um diretor comercial. Se você está num nível aí que tem um filho que pode assumir, já é um sênior, né, na área, começa a trabalhar essa pessoa para ele assumir. Você tem que ter alguém, a tua empresa, de confiança, tá, lá dentro. Isso não quer dizer que tu não vai ter problema, tá? Porque essa pessoa mesmo de confiança, seja filho, seja quem for, pode gerar problema. Mas diminui bastante o risco, tá? Diminui. Então é importante que exista, até para demonstrar, porque o cara de compras, ele é o cara do comercial, é o cara que tem que entender de muita coisa, ele é o cara que tem que ter a dor de dono, ele tem que sentir, ele tem que saber buscar oferta, ele tem que saber negociar. Não é só comprar, tirar pedido e fazer volume. O comprador não está para isso, isso aí qualquer um pode fazer. Pegar um sistema de gestão e ver qual é a sugestão de pedido. Não, ele tem que saber negociar, ele tem que ver as melhores ofertas, ele tem que saber o momento certo de comprar, até para não comprar errado e afetar o fluxo de caixa da empresa. Afeta muito o fluxo de caixa da empresa. Então, a área de compras é o quinto, e para a gente fechar a nossa primeira aula de hoje, esse é o quinto maior erro que a gente comete na área de prevenção de perdas, tá? E eu vou deixar para vocês aqui um sexto, que esse seria, no caso aqui, um bônus para vocês, que como vocês sabem, a gente gosta de entregar mais do que a gente promete. Então, quem acompanhou a live até agora, vai ter esse bônus, tá? E não coloca aqui nos comentários não que teve esse bônus não, que eu quero ver quantas pessoas assistiram até o final, tá? Depois eu tenho como saber essa informação de quem assistiu até o final. Guarda esse bônus só para você, só para você. O sexto maior erro que acontece, sabe qual é? Frente de loja. Falei sobre recebimento, a frente de loja é onde concentra os maiores erros da área de prevenção de perdas. Erros operacionais, que são as quebras operacionais, que geram muitos problemas, como inversão de código. Acontece muitos problemas lá também de subescaneamento. O que seria subescaneamento? Fingir que está passando um produto e não está passando esse produto. Acontece. Então, lembre-se de 2 pontos importantes. O primeiro, sempre fazer treinamentos com a equipe para que eles possam conhecer os produtos que têm código interno, como frutas e verduras e legumes e outros produtos que você tem código interno. E segundo, que seria uma sacada muito boa, que é uma sacada muito boa, é você ter uma tabela atualizada com a imagem do produto, o código de barra dos produtos e utilizar um BIP manual. Se você já tem um scanner, compra um BIP manual também, tá? Por quê? O BIP manual você vai pegar e vai bipar lá na tabelinha de códigos.
evitando assim que você precise digitar o código do produto, evitando erros por inversão de código. Então, demonstra para o teu operador de caixa também a importância do bom lançamento, do correto lançamento do produto. Porque eu já vi casos, meu amigo, onde um operador de caixa registrou biscoito de chocolate como biscoito de morango e achava que isso estava certo. Até porque o preço era o mesmo, então para ele não gerava prejuízo financeiro. Mas gera, tá? Até mesmo no inventário, você tem um retrabalho, vai ter que contar mais um item, porque você vai contar um que deu sobra e o outro que deu falta. Então, fica atento, demonstra isso para a tua equipe, mostra o papel que ela tem para que você não tenha esses problemas, não tenha essa perda por conta desses erros. Eu já presenciei casos onde o próprio gerente mandou passar, um exemplo, uma garrafa de Campari no lugar de uma garrafa de vinho. E eu perguntei, né, quem conseguiria resolver esse problema, que ele disse que conseguiria resolver, e ela disse que tinha uma pessoa que resolvia, e depois eu disse, quem resolve o problema de preço? Porque o vinho é R$26 e o outro, e a garrafa de uísque é 24, ou a garrafa de Campari é 24. Sabe o que foi que a pessoa falou para mim? R$2 não quebra a empresa gigante nacional tal, que eu não vou falar qual é o nome da empresa. Jura você, uma empresa recém-inaugurada em Recife que eu visitei, aconteceu isso. Coisa de uma semana depois de inaugurada. Então entenda, a cultura é fundamental para que vocês possam executar na prática e reduzir as perdas. Sem essa cultura, sem todo mundo entender o seu papel e você fechar recebimento e frente de loja, você não vai conseguir reduzir as suas perdas e chegar na sua lucratividade. Então, esses foram os 5 erros mais comuns na área de prevenção de perdas. Te entreguei de bônus o 6º. Não quero que você compartilhe com ninguém, foi o que eu falei aqui no 6º bônus. E quero também que vocês deixem um comentário de o que vocês acharam da aula de hoje. Tá ok? E na aula 2, irei falar sobre estruturação e execução de um inventário para o seu supermercado. Como você vai estruturar e executar o inventário dentro da tua empresa, tá? Então, para você não perder nada e não perder aí a nossa live, se inscreve na nossa comunidade lá do Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E também não esquece de se inscrever na nossa comunidade do Telegram também, para que você possa receber até o nosso material extra que eu vou mandar para vocês como bônus, tá bom?